Alô, alô pessoal, quem tá aí agora? Vamos começar a nossa live do ano de 1988, carnaval que foi marcado, né? Que é marcante demais. Então, aguardo vocês entrarem aí. Daqui a pouco, quando o Fabato entrar, eu vou chamar ele também. Agora eu tô puxando a live. Fala aí, Igor, beleza, cara? Pô, é muita gente boa, Ronan, Rafael, Geraldo Júnior. Fala, meu amigo, beleza? É, Marcelo Cabral, meu grande amigo, Wagner, meu irmão, Bianca Besser também, minha querida, tudo certo? Fred Sabino, Maurício, só chamando Fabato, eu vou chamá-lo aqui. Chamar aqui Fabato. Aqui a nós, né? Pra gente começar aqui essa live, ele que tem essa desenvoltura, um apresentador nato. Fala, Salve! Fabato! E aí, tudo bom? Beleza? Beleza, amigo. E aí, como é que estamos? Ó, já vamos avisar pra galera, se eu cair, o Gustavo vai ficando, eu vou voltando, tá certo? O problema não é da conexão. Exatamente, meu amigo. Estamos aqui já. Vou só avisar aqui, só botar uma paradinha aqui, avisar que a gente já está aqui no ponto. A gente com 1 hora de live. Isso, com certeza, a live vai passar de 1 hora, então a gente refaz aqui a conexão. Se cair, é um absurdo, Fred Sabino. Se cair, a gente refaz aqui, tá bom? É verdade, é verdade. Não, mas e se cair, vai ser sempre. O Gustavo vai continuar, tá? Eu caio muito porque o meu celular trava muito no Instagram, é isso. Mas vamos que vamos. Fabato, antes de tudo, antes de você começar a puxar os assuntos, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, não do ano em si, mas de algumas coisas. Primeiro, agradecer ao aniversariante do ano. Nós temos duas pessoas do mundo do samba aniversariando muito, muito legais, que são Gabriel Haddad e o André Rodrigues, né, carnavalesco da Sossego, o André Andrade, que é carnavalesco da Grande Rio, ao lado do Leonardo Bora, e o André Rodrigues que foi um grande incentivador desse programa, dessa live, né, que ela acontecesse, que nos ajuda com as maravilhosas e repercutivas artes, né, de divulgação. É verdade, é verdade. Um beijão pro André, que aliás as nossas artes têm feito sucesso. Dessa vez ninguém estava tão feliz assim na arte, né? É, Ninguém ganhou dessa vez, mas a gente vai levando. Enfim, Guga, 1988 faz parte daqueles anos, né, que a gente considera. Eu acho que assim, a época de ouro do carnaval, né? É difícil a gente cravar quando é que ela começa, e quando é que termina, mas sem dúvida alguma, a gente sabe que 88 participa rigorosamente dessa época. A gente sabe que está ali incrustado. Assim, um ano muito marcante para o Brasil por causa dos 100 anos da libertação dos escravos. A gente sabe da mentirada que foi aquilo, como libertação dos escravos. A gente sabe de todos os problemas históricos que marcam essa data. A própria questão da polêmica se a princesa Isabel era ou não. Detinha a primazia daquilo, esquecendo os grandes processos históricos e também como os negros foram simplesmente abandonados depois daquilo e tudo desemboca hoje em dia na grande desigualdade social e racial que nós temos nesse país, muito preto e muito racista ao mesmo tempo, o que é uma grande contradição, um grande desvio de caráter como construção de pátria, não é, Guga? Então, assim, é um ano marcante, né? Que ano foi aquele 88? E as escolas de samba, como esponjinhas, refletiram bem aquilo, né? exatamente, e a gente, assim, para quem não acompanha assim, a gente não combina, eu Fabato, a gente só combina o ano e vai fazendo de improviso aqui. E eu ia falar justamente desse assunto que você colocou, que falar de 88 é falar do centenário da dita abolição da escravatura e refletir sobre ela. É uma chaga, como você falou, a coisa não arrefeceu. A luta continua, as demandas continuam e nós, que não somos diretamente ou claramente, nós não temos na pele, eu e você, Fabato, a questão do racismo, nós não sofremos racismo por questão da cor da pele, sofremos por outras coisas, etc. Mas essa dor, essa chaga, é realmente uma dor de quem sente como diz o nosso amigo Vicente Magno, racismo é uma coisa que só dói em quem sente, e é Não, verdade. ele fala uma coisa inteira. Uma vez ele falou isso pra mim, que eu achei muito bonito e muito forte. Ele falou: racismo é uma coisa que você, branco, apenas ouviu falar. É verdade. Isso.
É perfeito Isso, é isso. uma coisa que a gente apenas ouviu falar. Então, falar de 88 é falar refletir sobre o centenário. As escolas refletiram nisso de uma forma muito importante. E falar sobre essas questões ligadas ao racismo é lembrar que hoje, por exemplo, nessa semana, aconteceu, por exemplo, o sufocamento, o assassinato por sufocamento de George Floyd, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, e está tendo uma convulsão nos Estados Unidos que pode gerar consequências políticas importantes, assim como foi aquele caso da Rosa Parks, né? Que determinou uma série de conquistas de direitos dos negros, obviamente. E a gente percebe o quanto nós temos diferenças para eles. Aí, nesse caso, eu acho que eles são muito melhores do que nós mesmos nesse sentido. Eu que reclamo tanto disso, porque os Estados Unidos estão parados, assim, estão querendo incendiar a Casa Branca. Aqui nós vimos a morte do menino João Pedro recentemente, assim como da menina Ágata, assim como vemos a morte da carne preta todo santo dia, e a gente não se indigna da mesma forma. É uma pena. E lá, eles não são maioria. Aqui, o preto é a maioria. Aqui nós temos uma maioria de pretos e de mulheres que sofrem muito, que sofrem consequências gravíssimas de um país racista e machista. Exatamente, perfeito, mandou bem. A gente ainda vai voltar a esse assunto quando a gente for falar mais especificamente disso, né, Fabato? Mas então é só para fazer esse introito, porque é necessário a gente pedir licença aos ancestrais, pedir licença a todo mundo para falar desse tema, porque é algo que é muito maior do que tudo que a gente for falar aqui. É verdade. Antes Manda da gente bala. começar, antes da gente invadir, abrir o bar, né? A gente está tanto tempo sem entrar num bar. A gente vai começar isso aqui com um bar, porque o primeiro desfile de 88 é uma grande piração maravilhosa sobre o bar. Eu vou mandar um beijo pro nosso talismã, Gustavo. O talismã que está sempre nos acompanhando, que é o cara que mais nos divulga, é um cara apaixonado pelo carnaval, o grande Vinícius Mendes, o salgueirense maravilhoso, o cara que mais entende de samba que eu conheço, com a melhor memória e tudo mais. Ele que assim, é um dos maiores entusiastas nossos, ele está sempre presente. Então assim, Vinícius, acabei de ver você chegar aí, um beijão para você, um beijão para Ana Paula, para sua mãe, tá bom? Você é muito querido, a gente gosta muito de você e ter você aqui conosco é sempre uma honra. A gente ama você aqui, não é, Guga? Beleza, é isso mesmo. E vamos para 88, Fabato. Vamos avançar. Então, o desfile de 88, primeiro vamos às polêmicas de televisão. A Manchete 84, né, transmitiu sozinha os desfiles porque a Globo não aceitou aquela coisa dos 2 dias e depois foi convencida pela audiência. A Globo tomou um vareio da Manchete 84. Em 88 acontece uma grande polêmica. A Manchete não transmite, ou melhor, a Manchete é impedida de transmitir pela Rede Globo de televisão, que acaba ficando sozinha na transmissão. Verdade seja dita, uma belíssima transmissão da TV Globo. Na época se transmitia bem carnaval e ela tinha analistas incríveis como Jorge Aragão, o Ataíde, Leci Brandão, enfim, Sérgio Cabral, pai, pessoas muito interessantes que analisaram com a profundidade merecida aquele carnaval. E tudo começa com a Unidos da Tijuca, né, Gustavo? A Unidos da Tijuca tinha feito um desfile inacreditável em 86. O desfile talvez seja a pedra fundamental do politicamente incorreto, a abertura política e tudo mais. Então, assim, eles haviam rasgado o verbo e foram rebaixados, né, Gustavo? E aí regressam, né, desfilam bem em 87 no acesso e regressam em 88 com o Templo do Absurdo Bar Brasil, que é uma grande piração maravilhosa, carioquíssima, sobre o bar, não é, Gustavo? É uma investigação meio antropológica, sociológica, carnavalesca, sobre os aspectos ligados ao bar, lugar que a gente não tem podido frequentar no atual momento, não é, Guga? E o mais engraçado, Fabato, é que esse Bar Brasil foi aberto com muito luxo, né? A escola estava bonita, rica. A Tijuca abriu bem o Carnaval de 88, veio solando ali no queria dar mole e descer, né? Ela que veio de 87 com as 3 faces da moeda, também do carnavalesco Silvio Cunha, que é o carnavalesco de 88, né? Que faz um desfile belíssimo em 87, faz outro desfile muito bom em 88, né? E 8, 1988. abrindo o carnaval, Abrindo o carnaval de 88. E é engraçado que, assim, a gente, 3 anos depois, iria ver o De Bar em Bar de um poeta, né, que alguns pontos ali tangenciam, mas são enredos diferentes, né? O Bar Brasil
tanto o Templo do Absurdo, da Tijuca, como o de Bar em Bar de um Poeta. E é muito legal a gente ver esses desfiles, principalmente dos anos 80, porque foi o ápice da quantidade de alegorias, vamos dizer. Era muito carro alegórico. É muito, Às vezes, às vezes até em um certo exagero, né? A gente vai falar aqui depois de outras escolas que a gente vai... Que a gente sente tem isso, né? escolas aí que tinham 304 alegorias na sequência. Exatamente. E aí, para você contar uma história com tanta alegoria, às vezes você tinha 4 enredos em um. Cada setor era quase um enredo autônomo, né? A Tijuca foi um caso assim, porque ela tinha, por exemplo, no meio, ela contava o dia a dia do bar, não sei o quê, parará. O abre alas eram 3 alas de pavão, aí tinham 3 carros alegóricos referência ao pavão, ou seja, tinha um nariz de cera ali. O nariz de cera é um jargão jornalístico, né, que a gente usa para dizer uma certa enrolação ali, né? Não, é isso, Então, porque o samba é muito gostoso, já puxado pelo Nego, que tem muito a ver mesmo com o que a gente está vivendo agora com essa história das lives e tal. O Eta Papo para rolar, como tem signos carioquíssimos naquele enredo, né? É muito gostoso. Uma abertura que eu acho que talvez seja dos carnavais recentes, né? De 84 para cá, recentes entre aspas, né? Histórias, uma das melhores aberturas talvez da história do carnaval, né, Gustavo? Já marcando bem o terreno de entrada, né? isso, e o Wagner Cavazani está falando aqui, é uma grande homenagem também que a gente presta ao Wilton Machado, Wilton Musquinho, que faleceu ontem, né? É um grande amigo da Unidos da Tijuca, ritmista, enfim, um cara batalhador da escola, que a gente deixa aqui o abraço também e fica a saudade das farras, enfim, de tudo que a gente passou junto, tá? Um cara de bateria e ao mesmo tempo um sambista. Como faz? Como dançava bem de mestre-sala? O Luiz, quando brincava de mestre-sala, ninguém segurava. Ele era um mestre-sala intuitivo, uma figura apaixonante mesmo. Exatamente. Bianca Berrens entrou aqui também, o Anderson Big, só gente boa, o Pedro Teixeira, enfim. Faleceu, Pedro, foi uma grande perda pra gente. Bianca Berres entrou, a Drica também entrou, Anderson Big, todo mundo tá aí. Sabe uma cena que eu me lembro, Gustavo? Recentemente eu vi uma entrevista do Haddad para o Fábio Porchat, e o Haddad fala que ele era apaixonado pela Natália do Vale. E nessa época, acho que todo mundo que era novinho era apaixonado pela Natália do Vale. A Natália do Vale era um fenômeno, né? Tinha vindo de Cambalacho, fez Que Rei Sou Eu. E ela desfila nesse desfile, ladeada por atores da Globo. É uma das cenas da minha infância. A Natália do Vale era a musa do bar. Não sei se você lembra dessa parte. Ela desfila ladeada por vários atores. Miguel Falabella, Paulo César Grande, falecido Lauro Corona. É uma das cenas marcantes daquele desfile, é a presença da Natália do Vale, que sempre uma pessoa meio low profile, mas desfila ali na Unidos da Tijuca. Não sei se você lembra, isso é uma das coisas que me marca muito. As primeiras lembranças de carnaval é a Natália do Vale desfilando no Templo do Absurdo, Bar Brasil. Pois é, e você tinha essa coisa, a Natália do Vale da Globo, e alguns desfiles mais tarde vai ter um outro elenco, o elenco da Manchete, desfilando na Imperatriz. Então, foi um choque ali total com relação à questão desse início de desfile, né? Só fazendo um parêntese aqui na Unidos da Tijuca, para a gente depois avançar, mas você falou da coisa da Manchete, tem duas coisas muito interessantes. A apuração de 88, ela é cortada no meio, a leitura das notas é cortada ao meio para o presidente da Rio Tour avisar que a Rede Manchete estava autorizada a gravar, a registrar, a filmar e transmitir a apuração, né? Então, na metade, ela só consegue eliminar, só chega na metade. Então, ela acaba não conseguindo transmitir, acaba acontecendo isso, só consegue fazer os registros jornalísticos. E uma outra coisa interessante depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas assim, mas dando continuidade à questão da Tijuca, que eu estava falando de muitos enredos dentro de um só. Por exemplo, tem um enredo, tem um setor da Unidos da Tijuca que é A Volta ao Mundo em 80 Copos, né? Então, era o enredo da Santa Cruz, que o Luiz Fernando Reis tinha feito em 88 também para acadêmicos de Santa Cruz. Luiz Fernando, que era carnavalesco também da Imperatriz Leopoldinense, foi carnavalesco da Santa Cruz com o enredo Como se Bebe nessa Terra, né?
Eu sugiro muito para que as pessoas sempre procurem. É um desfile que está todo no YouTube. Vale muito a pena olhar como a Globo transmitiu. A Globo transmitiu muito bem em 88. Foi muito bem transmitido mesmo. Por exemplo, a Unidos da Tijuca, a primeira, eles começam a apresentar muito antes, assim. Eles pegam os bastidores e tal. E o Sambódromo tem uma grande diferença nesse ano. O Sambódromo estava enfeitado. Havia, tipo como se fosse carnaval de rua. Pela primeira vez na Sapucaí, a Sapucaí foi enfeitada para o desfile da escola de samba. Engraçado que na época isso foi muito comemorado pela turma das antigas, porque tinham saudade das decorações, né, do Fernando Pamplona e tudo mais, mas eu particularmente não gosto. Eu acho que havia um certo contraste com o desfile, eu acho que atrapalha, visto assim do alto, aquele céu no chão, fica um pouco atrapalhado, porque é uma cor que se mistura com a cor da escola. Particularmente eu não gostei do Sambódromo. É uma cena marcante, é uma cena de infância, mas eu prefiro o Sambódromo não decorado. Exatamente porque ele precisa ser um palco neutro para aquele desfile de arte. Não sei se você concorda comigo, Gustavo. Fica à vontade, inclusive, para falar assim, discordo total. Mas eu, particularmente, acho que dá uma confundida com as escolas em televisão. Eu me confundia um pouquinho, entendeu? É, o amigo, o Antônio Vieira, quem quiser saber mais sobre até essa decoração, o Antônio Vieira, que é um artista maravilhoso, um pesquisador, etc., que faz parte do grupo de pesquisa que eu faço na UERJ, também orientando o Felipe Ferreira e tal, ele fez uma dissertação maravilhosa sobre decoração de avenida que se chama Tem, Mas Acabou. O título é Tem, Mas Acabou, que é sobre justamente a decoração de avenida em que ele aborda essa questão de 88. Então, o Antônio Vieira é bom, é sempre uma excelente fonte, melhor até do que o palpiteiro, né? Eu concordo um pouco contigo, eu acho que é isso, acho que o Sambódromo é uma tela em branco, só que a Rosa Magalhães às vezes defende assim, que às vezes telas em branco também precisam de moldura, né? Então É. fica essa discussão. Uma bela história. Bom, a É. segunda escola a entrar na Avenida era uma escola muito favorita daquela época, tinha tirado em segundo lugar, né? No ano anterior, uma escola que eu não gosto muito, não, uma escola meio assim que eu não tenho muita relação. A Mocidade Independente de Padre Miguel. A Mocidade Independente tinha vivido um processo muito complicado na sua história, porque o grande renovador da escola na década de 80, o carnavalesco Fernando Pinto, faleceu em novembro de 87 num acidente de carro. Ele bateu o seu Gurgel na Avenida Brasil e faleceu, morreu. Foi assim, aquela coisa fatal, morreu ali mesmo na via. E a Mocidade se viu completamente perdida, porque o Fernando Pinto ele tinha dado a identidade para a escola e a escola ficou totalmente sem pai nem mãe. Agora, ele deixou o carnaval da Mocidade mais ou menos preparado. E ele foi tocado por uma equipe que era liderada pelo Cláudio Amaral Peixoto. Cláudio Amaral Peixoto, filho da Claude Amaral Peixoto. E a Mocidade entra na Avenida com um polêmico, interessante, jocoso, mas que se revelou problemático. Bye, bye, Brasil, beijinho, beijinho. Um enredo politicaço, uma grande ironia ao governo Sarney da ocasião, a todos os problemas de inflação, ao cruzado, enfim. Ele estabelecia Brasileias encantadas e, a partir daí, uma nova forma, nova constituinte, a Constituinte Independente. E o Brasil seria governado a partir dessa Constituinte Independente da Mocidade. E a Mocidade desfila muito cedo, como eu falei, segunda de domingo, e tem algumas falhas, obviamente um desfile muito falho, muito difícil de ser compreendido de certa forma, porque o seu criador não foi quem desenvolveu. Um samba que é uma maconha mal fumada tremenda, um baseado ruim total, porque assim, é um samba sem conectivos, é apenas um jorrar total de signos que remetiam ao enredo. Agora, com coisas históricas, como a famosa comissão de frente das Xuxas, né? Xuxas Negras de Padre Miguel, algo muito interessante. Fala para mim, Gustavo, como é que você vê o Bye Bye Brasil, beijinho, beijinho? Digamos assim, é o último carnaval do Fernando Pinto, mesmo ele não estando, porque de certa forma ele foi a pedra fundamental desse enredo. O Wigner já está falando aqui da comissão de frente, que já começa com essa coisa jocosa, né? Essa comissão de frente que são os negões vestidos de Xuxa, que era a famosa comissão de frente da Mocidade que ficou até 1996, foi isso? 1998. 7, 8. Até 1998. Aqueles sacerdotes de 98. Aí em 99 entra a Intrépida Trupe. Né?
Isso. Então, aqueles negros altos que vão vestidos de Xuxa, que é uma imagem icônica que ficou. Que foi muito engraçado aquilo. Na verdade, foi uma baita sacada. Eu, particularmente, adoro. E enfim, tem essa questão como está dizendo aqui um amigo nosso, a maconha mal fumada, né, que passou. Agora, Fabato, só para te perguntar uma coisa sobre o samba. O que é o PI, como gritava Rock outra vez? PI, eu tenho minha teoria do que seja o PI. Fala a sua teoria, que eu vou ver se bate com a minha. Mas PI é porque no enredo fala do Partido Índio. Então, é o Partido Índio. Eu acho que é um pouquinho do Tupinicópolis. Eu acho que é o quê do Partido Índio que ele traz. Eu concordo contigo. É um pouquinho do Tupinicópolis. Ele chega a citar isso na teoria do enredo. Mas assim, maconha total. O enredo é uma maconhaça, né? Então, o Fernando Pinto parte o Brasil na nova Constituinte Independente Padre Miguel, né? Constituinte que ia ser promulgada, a Constituinte brasileira, ia ser a nova Constituinte em 1988, garantindo a Constituição cidadã, garantindo diversos direitos aos quais nós devemos muito até hoje e que muita gente está querendo rasgar com aquele dístico horroroso, Bíblia sem Constituição não, Constituição sem Bíblia, perdão, Constituição não, Bíblia sim, enfim, aquelas discussões loucas desse período de alucinações que a gente está passando, né? E que vai passar. Mas a Constituinte foi promulgada por Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro e a Assembleia Nacional Constituinte estava acontecendo desde 1986, né? Da legislatura, ou seja, já tinha mais de um ano de trabalho ali caminhando era a pauta todo dia dos jornais e tudo, enfim, era um período muito disso e a Mocidade pegou esse gancho, Fernando Pinto pegou esse gancho e fez o novo Brasil a partir dessa Constituinte Independente Padre Miguel, que divide a nação em 7, em vez de 5 regiões ou estados, etc., divide o Brasil em 7 brasileias, né? Encantada. O pessoal tá falando aqui, gostaram da polêmica da maconha. Eu acho que o enredo é muito legal em teoria. A ideia do Fernando Pinto é fantástica. O Fernando Pinto vai ser sempre uma maconha gostosa, maconha boa. O samba é que não é muito maconha boa. O samba é muito abaixo. A Mocidade, aliás, vinha de um Tupinicópolis que o samba também era abaixo do enredo. E, de novo, vem. Curiosamente, né, eu acho que o enredo começa com o apontamento do que seria, com o samba, encanta a mocidade, a Constituinte Independente, dividiu a nação naufragada em 7. Aí diz o que vai acontecer e depois da segunda parte começa o festival de espirro para tudo quanto é lado, né? O samba enlouquece na segunda parte, que aí a partir dali não diz mais coisa com coisa. Exatamente. O Wagner está dizendo que teu som tá um pouco baixo, para mim tá ok. Não sei se mas vai fazendo os testes aí. Estamos aqui. Querido, não reclama que eu ainda nem caí. Puta que pariu, né? Ainda nem caí, ainda tô bem aqui. Tô falando aqui, acho que é o Nicolas, né, falando o refrão do meio era só substantivo, é verdade. Mas assim, aí a Constituinte Independente Padre Miguel divide o Brasil em 7 basileias, aí tinha a Brasileia Central, a Brasileia Maravilha, a Brasileia dos Pampas, a Brasileia Praieira, e aí eu não lembro, Brasileia Amazônica. Não vou lembrar da maconha toda, não cheguei a fumar não. Agora, a quantidade de carros alegóricos, né, Gustavo? A gente estava contando, é impressionante nesse desfile, né? E aí tem uma história que o Renato Lage me contou uma vez, que a gente conversando lá em noites etílicas, né, salgueirenses, e ele falava que um dos sonhos do Fernando Pinto era fazer uma escola de samba toda em cima de carro alegórico. Ele tinha essa obsessão por carro alegórico. Então ele sempre fazia, desde o Ziriguidum, do Mamãe Eu Quero Manaus, aqueles desfiles todos, principalmente a partir do Mamãe Eu Quero Manaus, aquela sequência de carretas que ocupavam um espaço enorme da avenida, né? E aí isso ia fazendo um cortejo. Por isso que não é à toa que ele começa em 85 Ziriguidum 2001 com um curso na Lua. Era quase um desfile de carros, né? Então ele tinha esse conceito e tinha dinheiro para fazer esse conceito, né? Porque o Castor chegava junto. E tinha um papai bem perto ali, né? O papai era generoso para ele, né? E aí ele soltava o aqué, né? Vamos dizer assim. E aí ele podia fazer isso. E o começo do desfile são várias carretas e muita informação. Porque, por exemplo, no Tupinicópolis você tinha aquela coisa da poluição visual proposital. No Ziriguidum você tinha aquela chegada, aquele corpo na lua, o desfile de várias
alegorias cósmicas, espaciais, enfim. E no Bye Bye Brasil ficou uma coisa muito poluída. Inclusive, ele tem um carro que é uma revolta, né? Fogo nas ruas, carro depredado, ônibus tocando fogo, etc. E logo depois tem e no final de todo esse cortejo de carros, né, de alegorias, tem o tripé que é a estrela da mocidade, que é a estrela do brasão da República, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu, particularmente, você vê, eu acho que foi mantida a ideia original do projeto, no sentido esquemático da coisa. Mas você nota que já falta o design do homem, já falta. Eu acho que alegoricamente tem coisas muito ruins. Eu acho a entrada dura, eu acho que não é um desfile agradável esteticamente. Inclusive, eu acho ele. Talvez. Ele reflete um pouco Brasília, de certa forma pareciam dois choques de Niemeyer, né? Era o Niemeyer dentro do Niemeyer, então a coisa não se cumpriu muito bem. Eu acho que o choque estético é muito forte. Eu não gosto, acho um desfile extremamente difícil ele não me agrada, ele me soa complicado para aquele palco, entendeu, Gustavo? Não sei como é que você vê esteticamente, eu não gosto. Boto na conta de quem fez, não do Fernando Pinto, de quem acabou executando. Eu acho que tem problemas de design. Eu acho que os carros não são legais. Eu não gosto, sinceramente. E isso você levantou uma bola interessante, porque os carros, para mim, não agradam muito por duas coisas. E aí vem uma questão que eu vou puxar um outro gancho. O Leandro Vieira acabou de dar uma entrevista que foi publicada agora na revista Consínitas. O nome da revista é Consínitas. Depois vocês busquem aí, Consínitas. Ele dá essa entrevista e fala um pouco sobre o carnaval dele, Leandro Vieira. E aí ele é entrevistado pelos professores de arte da UERJ, e ele fala uma coisa que me lembra um pouco essa coisa de 88. O Leandro fala que assim, ele sempre deixa nas alegorias, nas fantasias dele, um mau acabamento proposital, como se fossem arestas a serem aparadas. Ele não fala exatamente com esse nome, mas assim, um certo um não acabamento perfeito, de propósito, porque isso é uma linguagem, porque isso aproxima a questão do popular. E eu acho que o Fernando Pinto fazia isso. Ele deixava um acabamentozinho ali, um ferro aparente, uma coisa para não deixar tudo muito bem acabado e não ficar com uma estética muito hospitalar, vamos dizer assim, de tão bem acabado, etc. E acho que o Fernando Pinto usa isso. E os carros da mocidade são muito bem acabados, eles são finalizados, você vê que é um acabamento diferente, tem mais brilho, tem mais galão, e eu acho que a mocidade do Fernando Pinto era mais mulamba, então eu acho que faltou essa... Exatamente, inclusive, matéria de simetria mesmo, eu acho que o Fernando Pinto era deliciosamente assimétrico, e era esse o tesão dele, ele era muito assimétrico, os carros dele eram eu acho absolutamente simétrico, eu acho Bye Bye Brasil, beijinho, beijinho, é uma confusão, parece calculada, que era o oposto do Fernando Pinto. Eu não acho que o Fernando Pinto calculasse a genialidade dele, vou chocar. Ele botava o que estava no coração dele. Eu já acho que o Bye Bye Brasil é aquela coisa. O cara pega uma grande ideia de um alucinado maravilhoso, mas não fumou a maconha certa. Vamos de novo a essa metáfora. Então, assim, eu acho que fica um conflito entre quem projetou, né, quem idealizou e quem acabou realizando. Acho que esse é um dos motivos. E calçado num samba frágil, o samba é muito fraco, acho que o samba não dá conta do enredo e a ordem de desfile. Por mais que tenhamos hoje em 20 a segunda de domingo campeã, naquela época ser segunda de domingo era um terror. E a mocidade pagou caro por ser a segunda de domingo. O desfile nem tinha começado ainda, eram 8 escolas daquele domingo. E infelizmente sobrou para ela. Eu acho uma ideia grandiosa, eu acho uma ideia legal, mas eu acho que a execução ficou aquém. E as Xuxas eu acho que são marcantes. Quem é criança naquela época lembra muito bem disso. Muito bem disso. Flávio Teixeira tá aí, o nosso maior entendedor de maconha, já entrou falando disso. Nem sempre, Flávio, tem umas que são mal fumadas, tem uns sujeitos que não sabem beber, não sabem sei o que, e vão experimentar esse tipo de coisa, acabam fazendo besteira, a gente sabe disso. Não vamos entrar no mérito, não vamos entrar nesse mérito. Bom, vamos avançar então, que a gente já falou demais da mocidade. A gente vai agora... É porque a mocidade tem muito assunto, mas vou só para finalizar aqui, Fabato. Quem desfilou na mocidade naquele ano, que uma vez me falou coisas deliciosas desse desfile, foi o Alex de Souza. O Alex que é hoje carnavalista Salgueiro. E aí ele falou que assim, foi uma confusão a concentração, ninguém se entendia nada, a mocidade concentrou muito cedo, e as pessoas foram chegando muito tarde também, porque já era quase na hora do desfile. Ele falou que a ala dele mudou de lugar umas 5 vezes, e que ele desfilou completamente fora do lugar. Então, a
sim aí na pista, sim. Muito bom. Outros dois que desfilaram estão aqui assistindo. Eu estou na casa deles nesse momento. Ledinha e Antero, cada um está num cômodo assistindo. Os dois eram grandes desfilantes da mocidade nessa época. Mas a Ledinha, hoje eu perguntei, você se lembra disso? Ela não lembrava de nada, nem do samba, nem do desfile. E acho que isso diz muito da apresentação. Ela não lembrava de nada. Acho até que ela tirou isso da memória dela. Bom, a terceira de domingo foi a Dona União da Ilha do Governador, à época com o grande carnavalesco Maxi Lopes, que fez Aquarilha do Brasil, uma homenagem ao grande Ari Barroso. O Ari Barroso, que é um dos monumentos civilizatórios do Brasil, mesmo branco demais e com toques de racismo durante a história da vida dele. Mas Ari Barroso é um dos monstros sagrados, o cara que fez Aquarela do Brasil, e por isso até o título do enredo, Aquarilha do Brasil. Me conta aí como é que você vê esse enredo Aquarilha do Brasil, da União da Ilha do Governador, com aquele samba que é a cara do carnaval, a cara da União da Ilha. Nem é um grande sambão, mas aquele nasceu em Ubá, em Ubá, em Ubá. Isso pra mim, o carnaval é esse repeteco que não existe mais, entendeu? Em Ubá, em Ubá. Fala um pouquinho pra mim desse desfile, Guga. E você vê como assim, o disco de 88 ele foi muito tocado. Lá no Ceará foi uma febre. Você ouvia samba enredo em tudo quanto era baile de carnaval, enfim. Vocês têm noção, tinha um baile infantil de um clube que chamava, no Icaraí, que é uma praia um pouco afastada de Fortaleza, tinha um clube chamado Icaraí City. Quem é de Fortaleza aqui vai lembrar disso. O Thiago Cavalcante deve lembrar. O Icaraí City era um clube só para criança, tinha o Icaraí Clube e tinha o Icaraí City. O Icaraí City só tocava samba enredo no baile de carnaval infantil que ele promoveu, que eu acabei indo lá, né? Mas aí você estava falando da ilha, a ilha começa no título, que é o Aquarilha, a sacada, Aquarilha, que tem o nome Ari, né? Aquarilha com Y, né? Inclusive. E o nome é Aquarilha e Aquarela, né? E Ari e Ilha. Pronto. Só fazendo uma brincadeira, conhecendo como a gente conhece o Maxi Lopes, que é uma figuraça, um gênio, mas é uma figura engraçadíssima nesse. Ele deve ter criado esse título e falado: sou maravilhoso. É o título da história do carnaval. Ninguém nunca pensou um título como esse. Seria a cara do Maxi Lopes. Exatamente. E o Anthony está falando aqui que o Samba da Ilha é assinado pelo Márcio André Robertinho Devagar, autor puxador do músico dos anos 80, né? E o Ari Barroso veio na cegonha, no tripé antes da barca musical, assim como o Arlindo fez com relação ao Lamartine, né? Em 81, parêntese, Lamartine, que seria enredo do Salgueiro em 1980, com Max Lopes como carnavalesco. O nome era Lamartinidas. O Salgueiro já estava fazendo a disputa de samba, já estava tudo preparado, enfim, já estava alegorias sendo feitas, fantasias sendo feitas, e o presidente Salgueiro simplesmente disse não, cai fora. Max Lopes chamou o Ney Ayan com a comissão e fizeram no bailado de Vencer Lampião beijou, mas não choveu, que é uma das grandes mágoas, inclusive, do Max, com toda razão. Então ele ficou, esse Aquarilha tentava um pouco isso, né? E no ano seguinte, em 1980, o Arlindo faz o Lamartine e ganha o Carnaval. Então, mas assim, com relação à Aquarilha, é um desfile que eu acho assim, eu acho um desfile muito correto, sobretudo. A ilha teve muitos problemas naquele ano, teve um assalto no barracão, depois teve um incêndio, né, que queimou várias fantasias, mas acabou, e choveu na hora da ilha também, né, foi um desfile debaixo de uma chuvinha chata, né, persistente, mas que a escola passou bem, né? A ilha tinha um aporte financeiro bom na época, né? Estava patrocinada. E o Max conseguiu fazer com muito bom gosto e com muito equilíbrio aquele desfile. Eu não acho um trabalho genial, mas é um trabalho que cumpre o seu papel com a União da Ilha, que acabou tendo até uma colocação, um sexto lugar bem honroso. Eu acho que eles esperavam tanto com a Aquarilha do Brasil, né? E o Max... Fala. Pode falar. Fala. Não, pode. Não, completo. Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa. Já que você está na sequência, fala que depois eu completo. Vai lá. Não, beleza. Aí o Max acaba fazendo esse desfile, né? Meio com as referências, tentando resgatar um Braguinha que ficou lá atrás na Mangueira. Então, eu acho que é uma forma meio que de tentar fazer de novo um Braguinha que eu acho que não teve o charme que a Mangueira teve. E eu também acho que remonta muito, sobretudo, à entrada,
lembra muito a ilha que o Maxi tinha feito em 82. Ele parece... A Maria Augusta é muito famosa por ter dado o estilo da ilha, mas se eu fecho o olho, eu lembro de muita coisa desses referenciais da barca de entrada, aquelas entradas monumentais da ilha. E eu acho que a entrada de 82, a entrada de 88 e muito a entrada que o Alex fez em 13, que homenageou todas essas entradas, eu acho muito a cara da União da Ilha. Agora, engraçado, esse desfile de 88, se falar assim, você fechar o olho, o que você acha que é a União da Ilha? Muitas vezes não é o melhor desfile da escola, ok? Para mim, é esse. Esse desfile, para mim, ele tem uma alma. Tudo que a gente não viu na União da Ilha esse ano, em 2020, que foi aquela tragédia horrorosa, que infelizmente a escola abandonou a sua identidade. Em 88, pulsava a identidade, porque a União da Ilha, ela no geral, ela não disputava título. Ela disputa título em poucos anos ao longo do carnaval. Mas ela está sempre nas páginas dos jornais, porque ela é sempre carioca, ela é sempre louca. Esse ano, a Enoli Lara está total seminua lá perto do time do Flamengo. A pintura dela borra o Renato Gaúcho. É a famosa frase que ela diz que não está nua, ela está de botas, que muita gente atribui a 89, ela fala primeiro em 88. Não, eu não estou nua, eu estou de botas, entendeu? Assim, são momentos únicos de um certo discurso de Rio de Janeiro que só a União da Ilha, a meu ver, sabe fazer. É cronístico, é jocoso, é cafona, é chique, é confuso. Quer dizer, não disputa, tá longe de ser favorita, mas eu acho um desfile com a alma da União da Ilha. Só assim, pô, você fecha o olho, eu imagino a União da Ilha assim, com aquele samba que não é maravilhoso, mas a gaitinha tocando, a galera gritando Mengo. Eu acho de uma poesia, de um afeto, que diz muita coisa do que a gente perdeu nessa cidade hoje neopentecostal, comandada por um prefeito filho da mãe. Quer dizer, eu gosto pelo que ele ativa de possibilidades afetivas, Gustavo. É um desfile que tem essa pegada afetiva mesmo, né? E que um samba que foi embalado pelo Quinho, né? Na reestreia dele na ilha, né? Como primeiro microfone insulano em 88, e se tem um quesito, além de bateria, que a bateria da ilha era espetacular, né? A baterilha, a melhor bateria daquela época era da União da Ilha, não tinha Mocidade certo. Aliás, a Mocidade tirou nota 8 em bateria esse ano aí na Sim, apuração, sim. né? Agora, verdade seja dita, muito boa a bateria da ilha de um discípulo da história da Mocidade, o discípulo do André, que é o Paulão, né? O Paulão sempre se declarou discípulo do André, né? Exatamente, tanto é que tem a batida de caixa, né, da ilha, tem um pouco da pegada da Bebe das Mocidade, não é fontes isso? lá da Mocidade. E aí você tem, agora sim, um desfile que tem momentos muito bonitos, né? Por exemplo, o setor do Debré é lindo, né? Que ele fala, Trabalha Negro, né? Uma das músicas do Ari Barroso, é super bonito aquele setor, que é todo em setor bege, né? Então, cromaticamente é um belo desfile, com boas soluções, uma coisa jocosa, até um pouco despretensiosa, e que isso acabou dando certo para a ilha dentro das pretensões dela. E aí tem uma curiosidade bacana também desse desfile, que ele encerra com Folha Morta, né, que é uma música que foi de muito sucesso do Ari Barroso na voz do Jamelão, e o Jamelão desfila, né? O Jamelão desfila na União da Ilha, muito animado, É verdade, dividindo o Santo felicíssimo, felicíssimo, é verdade. Ele tava feliz pra caramba. E o Jamelão o Jamelão tinha aquela coisa também que ele era um folião. Quem, por exemplo, ele adorava que se chamasse, ele ia desfilar. Eu me lembro de 2003, né, quando a gente fez o Salgueiro 50 anos, trabalhou naquela alegoria. A gente fez convites a 4 personalidades salgueirenses, né, foi a Nilcemar Nogueira, representando Cartola, o Alvinho, que era o presidente da época, a Guezinha, representando a Dona Neuma, e o Jamelão. O Jamelão foi o primeiro a chegar. Então foi bem interessante isso. O Jamelão, ele tem essa coisa de personagem, né? Ele criou um personagem dele mesmo, de rabugento, à frente do microfone da Mangueira. Ele não tinha nada de rabugento. Eu contei essa história uma vez, que eu acho, só rapidinho, vou dar uma fugida, mas eu acho que é legal. Eu viajei num ônibus com o Jamelão do meu lado, e eu não tinha percebido, só fui perceber
2 minutos depois, quando ele dá eu falei, conheço essa voz, essa resmungada. Ele morava em Vila Isabel e eu estudava no Cefet RJ, ali na Tijuca, ali no Maracanã, né? E eu peguei um ônibus, um frescão, para ir para casa. Na época eu morava aqui onde eu estou, em Jacarepaguá. E aí ele estava sentado, eu sentei do lado dele, assim, dá licença, mas não notei que era o Jamelão. Aí ele dá uma resmungada assim, era ele. E nós fomos batendo papo até Vila Isabel, porque estava engarrafado. Então durou mais ou menos uns 20 minutos. Falei, Jamelão, eu sou muito seu fã. Eu era muito moleque na época, eu tinha uns 14 anos. E ele me deu muita trela, muita trela. Ele conversou comigo a beça, entendeu? Claro que eu já era nerdzinho de carnaval na época. Eu já sabia falar de carnaval, falava da Mangueira, conhecia tudo da Mangueira. Mas assim, foi muito. Ele era um personagem, ele fazia esse personagem rabugento, mas ele era um cara muito, muito bacana. Se acrescenta mais alguma coisa aí, ou vamos seguir? Ou vamos para Ramos já? Podemos ir Vamos para Ramos, vamos pegar o trem. O Anderson Big ainda tá aí? A galera aqui alguém da Imperatriz tá aí? Tremei, Imperatriz. Olha, Léo Rodrigues, nosso pixinguinha, tá aí. Tremei, Imperatriz. Tá chegando a hora da Imperatriz Leopoldinense no ano de 88. Vamos fazer só um preâmbulozinho de leve. Imperatriz Leopoldinense também vivia, por mais que o Arlindo não tivesse estado antes de 87 na Imperatriz e tal, mas a Imperatriz vivia uma crise estética porque ela também perdeu um dos seus renovadores. O cara que deu o primeiro título para ela foi o Arlindo Rodrigues, em 80. O Arlindo também morreu em 87. Aliás, a diferença da morte do Arlindo para o Fernando são 2 meses para o Fernando Pinto. O Arlindo morre em setembro, o Fernando Pinto morre em outubro, em novembro. Então, assim, é muito pouco tempo. O carnaval leva uma saraivada. Ó, o Anderson tá aqui sim, Gustavo, acabou de falar. O carnaval leva uma saraivada, o carnaval carioca leva uma saraivada de uma vez só no mesmo ano. E a Imperatriz Leopoldinense, que vinha de um carnaval do Arlindo, que é um carnaval sobre a Dalva de Oliveira, encontra um outro tipo de enredo. O título foi Conta Outra, que essa foi boa. Contrata um carnavalesco que se notabilizou na Caprichosos de Pilares com um estilo muito dele, muito bacana, mas muito da Caprichosos, que era o Luiz Fernando Reis, e resolve dar uma guinada estilística na sua história. Fala um pouquinho para mim que guinada foi essa, João Gustavo Melo. Luiz Fernando que estava bombando, né? Que ele fez a Santa Cruz, né? Como se bebe nessa terra, como a gente já falou, né? O enredo que desfilou no sábado e no domingo fez a Imperatriz Leopoldinense com os figurinos do Flávio Tavares, né? E a escola de figurino, ela não é ruim também. Quer dizer, não é um desfile, como é que eu vou dizer isso? Não é um desfile catastrófico do ponto de vista visual. Eu, particularmente, eu não acho. Agora, não casou com a Imperatriz aquele visual. Não, sabe, você via qualquer coisa ali, menos a Imperatriz Leopoldinense. Então, para quem defende essa teoria, e eu abraço essa teoria de que as escolas têm uma certa personalidade, a Imperatriz tem uma personalidade, tanto que a diferença para o ano seguinte é enorme. Mas eu acho que, sobretudo, o samba também não ajuda. O samba do Davi Correia, né, entrou na parceria lá junto com os compositores da Imperatriz, né, o samba do Davi Correia. E aí, pro Anderson, o problema foi só a chuva, não, querido? Então, foi tenso, né? Foi Ele bem. é maluco, ele tá louco, essa hora já deve estar bêbado pensando nisso, tá louco. E só a chuva? Que chuva então foi essa? A chuva é geral, a chuva é diferente E aí teve o carro do Tintones que não tinha direção, ele ia para um lado, ia para o outro, abriu buraco. Enfim, uma festa de erros da Imperatriz que estourou o tempo, não foi isso? Era um desfile complicado e ao mesmo tempo que traz uma história curiosa, né? A menção à Princesa Isabel, a gente não pode esquecer que em 88 ela diz que Cabral, o esquema é de lograr, quer dizer, ano de 88, 100 anos de abolição da escravatura, de 7-1 na realeza, me mandou uma princesa que fingiu me libertar. Ela dá uma sacaneada na Princesa Isabel, eu concordo com essa sacanagem, né? Dizendo que, fingiu me libertar. E a gente já falou de 89, só para resgatar, no ano seguinte, a Imperatriz é campeã com Pra Isabel, a heroína,
que assinou a lei divina. Quer dizer, ela, em 365 dias, ela dá uma guinada de 180 graus. De tratar a princesa Isabel por um lado jocoso, passa a tratar como heroína, faz parte do carnaval, não tem verdade absoluta. É só uma curiosidade como a mesma escola de samba, como esse mesmo coletivo pode citar um personagem histórico de duas formas distintas. Enfim, mas não deu certo, né, Gustavo? A coisa degringolou demais em 88, né? Nossa, que o trem da Imperatriz descarrilou bonito ali, né? Descarrilou bem feroz, né? E aí tem uma situação que acontece no desfile, né? Que essa coisa, por exemplo, do carro do Tintones que não rodava, que não parava de rodar num próprio eixo, mas também não caminhava, entendeu? Teve vários problemas assim que acabaram comprometendo a escola, a chuva que o Gui falou, né? Assim, mas o enredo é sobre piada, né? Então, quais são as piadas que se contam? Assim, você tem que ter. O Luiz Fernando tem muito isso. O tempo de comédia, sabe fazer, aplicar bem as coisas. Tem um carro que é o elefante e a formiguinha, piada de português, enfim. Mas, sabe, não rolou. É aquela coisa mesmo do desencontro de identidade da escola. As pessoas esperam, assim, fugir da identidade. A gente sabe muito bem, a Caprichosos, do Luiz Fernando, que o Luiz Fernando, digamos, a quem o Luiz Fernando entregou uma identidade, toda vez que tentou fugir dessa identidade, patinou. É muito curioso. A Imperatriz também não nega. A Imperatriz criou o seu estilo, ela forjou o seu estilo como uma escola que montado por livros didáticos, ou seja, dos babados. Isso é bonito, isso é bacana, isso é um estilo. E quando você muda totalmente, e o mais curioso, esse ano ela tirou em último, ela chega a tirar em último lugar, né, Gustavo? Não é, Pedro? Foi Porque muita gente fala que a com, Cabo Sul ficou atrás, ficou não. Ficou não. O Anderson com os Brito ficou atrás da descontos, Cabo Sul também, tá? Não esqueça que ficou. A com os Imperatriz, descontos do tempo, né? toda vez que vai ser engraçadinha, ela sai fora do eixo total. Você vê nesse ano que ela desabou agora, o desfile que ela caiu em 19, foi tentar brincar com aquela escola toda, não deu certo. Olha lá, o Anderson Big já tá louco, já quer que a gente passe para São Clemente. Calma, Big, vamos falar da Vem Imperatriz. cá, Até Fabato, o som. Big, me ajuda aí. Tinha chacrinha nesse desfile do Quaquaquá você caiu, não, né? Chacrinha é um perigo, Chacrinha é um perigo. Chacrinha é um dos maiores pé frios da avenida. Aliás, o Poucas Chacrinha que vezes morre, Chacrinha deu certo na avenida. Pouca, tão pouco. Chacrinha que morre em julho de 88, né? Ele morreu nesse ano. Mas ancorou muito bem o programa de carnaval, que foi um espetáculo, né? Você pode ver aí, tem no YouTube, quem puder, Chacrinha, Carnaval 88, que o programa, a plateia vem abaixo com os sambas, é muito legal. Não, e o legal é que a plateia sabia todos os sambas. Esse samba da Imperatriz, por exemplo, o samba da Mocidade, que não são sambas conhecidos de 88, na época eram muito cantados, né? A plateia vinha abaixo, era uma coisa muito especial, muito especial. Quem viveu aquilo sabe, apesar de eu era muito moleque, a memória falha algumas coisas, porque eu era muito novinho. Mas assim, poxa, quando a gente olha, era uma divulgação, as escolas de samba estavam em todos os lugares, pautando mesmo a cidade, né, Gustavo? É isso aí, era um. Ah, que época boa, como eu queria ter vivido isso aqui. É. Esgotamos a Imperatriz para a felicidade do Anderson? Podemos deixar o Anderson em paz, calmo e feliz? Vamos avançar então para São Clemente, com Quem Avisa Amigo É. A São Clemente, que estava enfileirando já participações no grupo especial naquela ocasião. A gente pode lembrar que a identidade da São Clemente, da Ilha e da Caprichosos, elas são moldadas naquele período do final dos anos 70 até o final dos anos 80, e a São Clemente trazia esses conteúdos políticos fortíssimos nos seus desfiles. No ano anterior, ela tinha feito um poderosíssimo Capitães do Asfalto. E esse ano, ela vem com Quem Avisa Amigo É. Conta um pouquinho, Gustavo, como é que era esse enredo, fala um pouquinho dos detalhes da São Clemente naquele ano, que ali já não tem mais não teve aquela pegada de 87, mas ela conseguiu se manter no grupo especial, até porque houve virada de mesa, ela se manteria de qualquer forma. E aí, para falar da São Clemente, bater cabeça aqui para o Eugênio Leal, né, que escreveu, Grande né, Eugênio. nas Primas Sapecas, o Eugênio que está, mais uma vez, vou fazer o jabá do podcast dele, que é maravilhoso, que é o Samba Leal. Ouçam, porque é documentos vivos, né, sobre desfiles e sobre intérpretes e compositores de sambas. Não, e O, o, o sobrenome dele calha muito com o podcast. É impressionante. Assim, é leal ao samba. A lealdade ao samba, a lealdade ao jornalismo que esse podcast tem
É algo impressionante, impressionante. E aí vamos de falar de São Clemente, né? E tem uma coisa, Fabato, eu pedi até tua ajuda, que tu sabe essa história melhor do que eu, porque tu editou o livro das primas sapecas, né? O refrão, né? Se essa onda pega, vai pegar no outro lugar, que era o quê, Claro que Fabato? era uma grande cutucada na Rede Globo de televisão, que era a detentora da transmissão. A Globo é obrigada a transmitir uma crítica violenta a ela, né? E isso passa batido, mas é muito interessante isso, porque o enredo fala sobre violência. E aí, violência, a São Clemente traz, né, nessa questão da violência, um monte de. Ela conta uma historinha, né, dos monstros que vão atrás da pomba da paz, e uma história assim, meio difícil até de se resolver visualmente. As alegorias vêm com muita espuma, né, e é difícil aquilo de você modelar. As alegorias vêm meio assim, né, e tal. Só que a São Clemente desfila muito bem. Ela faz um desfile muito bom de chão. Então, o desfile que era para ser um desastre, ele acaba passando até melhor do que poderia ser dentro dessa proposta de falar sobre violência, né? Que é um enredo pesado, mas que ela traz umas certas pautas, né? Quase uma passeata, às vezes, assim. É direito da violência contra a mulher, por exemplo, está em pauta, por exemplo, Chernobyl, né? Que foi o desastre até que a gente se conhece até hoje por causa da série famosa, né? Chernobyl, que foi um desastre nuclear terrível, que assombrou o mundo. Em 86, a gente estava completamente assustado, né, com a história de Chernobyl, de aquilo, a carne russa contaminada, enfim. E também teve a questão... O enredo não aborda isso, mas eu acho que tangencia um pouco. Em 86, ou seja, durante aquele processo todo, teve a explosão da Challenger, né, que foi um foguete, né, que tripulado americano, enfim. Então, todas essas coisas estavam em pauta. Aí teve o Césio 137, né, de Goiânia. Enfim, uma série de questões que estavam levantadas ali, violência contra os aposentados, contra os velhinhos, aquela parará, aquela coisa toda, enfim. E aí, a São Clemente, ela, para mim, eu sempre, antes de ver o desfile da São Clemente, já fui ver já mais velho, eu achava que esse desfile era muito mulambo. Ele, em alegoria, ele não é bom. Mas em animação, a escola passa muito redonda, né, com bons quesitos de chão. Não, e o que eu acho que é a marca da escola e que aquela época pulsava muito, né? A gente vivia um ambiente político muito forte, com uma democracia recém-conquistada, vinha a questão toda da Assembleia Nacional Constituinte de 88, e a gente não pode esquecer também do governo do estado do Rio de Janeiro, né? O Brizola tinha saído, tinha entrado Moreira Franco, que vinha com uma bandeira oposta do Brizola. O Brizola tinha aquela coisa que eu concordo, que é a bandeira da educação, a bandeira de não tratar o preto como marginal, e o Moreira Franco dá uma ré nisso. Então, a gente tinha um conflito de narrativas no próprio estado do Rio de Janeiro na ocasião, tanto que o Brizola, os famosos apelidos que o Brizola confere, ele entrega o apelido de gato angorá para o Moreira Franco. Aí dizem que na época os índices de violência, inclusive, aumentam na época do Moreira Franco, ele camufla, enfim, tinha toda uma confusão. E isso pauta demais, é uma marca demais desse desfile, de tudo o que permeia os carnavais da São Clemente, né? O Rio de Janeiro era um estado muito político naquela ocasião, exatamente porque tinha tido o governo de um cara que ficou exilado, um cara como Brizola, política em forma de homem, né? O homem que comandou tantos movimentos, que conseguiu manter um presidente do Brasil presidente na década de 60. Então é natural que aquela efervescência toda estava marcando muito a São Clemente, né, Gustavo? É verdade, e isso casava, né, com o que as pessoas pensavam e com esse imaginário carioca e com essa politização carioca, né, que vai desembocar nas eleições de 89, que a gente já meio falou aqui na outra live, né. Então, a São Clemente isso casava muito bem. E se a gente puder dividir, obviamente as coisas não são tão assim, mas se a gente puder dividir as temáticas, os eixos temáticos de enredo, né? Você tinha a questão da abolição da escravatura de um lado, escolas que falavam sobre isso, e outras que falavam sobre a questão política e social do Brasil. Sim. Então estava o Sérgio Porteleandro está aí dizendo que concorda com o Wagner, que diz que hoje está tudo muito chato politicamente correto. Eu não diria nem politicamente correto, acho que é uma outra situação, que eu acho que as próprias demandas da sociedade... A gente está muito mal-humorado, a verdade é essa. Os anos 80 é época de abertura, etc. E a gente tá meio... A gente
E sabe? a gente tá muito sem elo, né? A gente está muito sem elo, impressionante. As nossas pautas tão muito. Por mais que a gente, nós, Gustavo e muitos democratas tenhamos uma pauta muito clara e certa qual é a nossa pauta hoje, né, Gustavo? Mas no geral a coisa está muito mal. O fio da narrativa está mal feito. Na época nós tínhamos uma narrativa, pelo menos com uma certa confluência, né, Gustavo? Não, esse sequestro de bandeiras, que a gente vai falar um pouco depois aqui, mas vamos avançar, não é isso, Vamos Fabata? avançar para um desfile que, para mim, detém assim, meu coração em vários aspectos. Eu acho a marcha enredo mais deliciosa da história do carnaval. Eu sou completamente apaixonado. É o samba que eu já cantei, inclusive, na quadra da Estácio, com o busto do Dominguinho me olhando. E eu notei que rosnou para mim, num dado momento, aquele busto, eu tenho certeza. Eu vou falar de O Boi da Bode, desfile da Estácio de Sá, de 88, da dona maravilhosa, espetacular, Rosa Magalhães, que na época já não estava mais com a Alicia Lacerda, ela faz sozinha o Boi da Bode, um desfile político. Ela faz uma piração em cima do tema do boi, vai na mitologia, pega os bois brasileiros, mas termina na questão da carne brasileira, termina no cruzado, termina nos planos que não deram certo no governo Sarney. É um desfile antológico da Estácio de Sá por vários motivos, não fica bem classificado, inclusive é roubado, é rigorosamente operado na apuração, porque é um desfile muito gostoso, das melhores transmissões da Globo de desfile, um porradeiro na entrada entre o Dominguinhos e o Antônio Lemos, que era o representante da Rio Tour na época, por causa de som. A Leila Cordeiro vai lá, dá um esporro nos dois, manda continuar. É o máximo. Assim, o desfile tem ingredientes antológicos. Fala um pouquinho pra gente, Gustavo, desse O Boi da Bode, que eu particularmente tenho muito afeto. Ele remonta coisas muito afetivas para mim quando moleque. A Estácio que termina em nono lugar, um resultado completamente injusto, né? Pelo que a Estácio apresentou, né? Um desfile muito gostoso, né? E eu me lembro que o samba no Ceará foi um sucesso, porque falava lá no Norte dancei o boi bumbá, bumbá meu boi lá para as bandas do Ceará. Eu acho que foi muito, o Ceará foi usado muito mais para rimar do que do boi bumbá do que qualquer coisa. Mas foi muito sucesso lá e que obviamente porque tem boi bumbá no Ceará, mas no Maranhão ele é bem forte também. Então, mas não é só por essa questão. Mas, assim, é um desfile delicioso, uma marchinha gostosa pra caramba, que embalou muito bem o desfile da Estácio. E aí vem uma coisa que o Salgueiro desfila depois da Estácio, já a gente vai falar do Salgueiro. A gente não Mas, vai assim, pular o Salgueiro, não. Achei que a gente não fosse falar do não, Salgueiro hoje. Ah, a gente vai falar da Dona do Domingo. E aí, a gente, a gente vai. Muita gente do Salgueiro, na época, disse que estava concentrado e ouvia os gritos do público de campeão para Estácio. E o Salgueiro entrou meio assustado com isso, porque era uma coisa muito inesperada, né? A Estácio era outra escola em ascensão. E aí você vê nesse trabalho da Rosa um trabalho de muito grafismo artesanal, aquela coisa toda das flores, fitas, etc. E isso foi meio que um fio condutor durante o desfile, né? Tanto é que ela começa com os bois, né, no meio do leão, o leão entre os bois, né, entre os bois todos, né, aquela coisa toda, termina o desfile de uma maneira muito interessante, né, falando de toda essa questão da mitologia do boi, né, Minotauro, Boiapes, barará, 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 até chegar também no boi, em boi de presépio, o boi de Maurício de Nassau, o boi voador de Maurício de Nassau. Então, tudo que é assunto de boi estava ali dentro, um enredo meio que nessa pegada de um assunto que vai se desdobrando em coisas deliciosas e com um visual muito agradável, né, Fabá? ideia é muito agradável. Eu acho que ela consegue. Por exemplo, na transmissão da Globo, a gente vai olhar o Carlos Alberto Ataíde, Carlos Augusto Ataíde, dando preocupado. Será que ela vai conseguir conectar esses bois todos? Será que não vai ser um tema meio solto? Será que o boi não vai dar bode, né, no final? E acaba que não dá bode. Eu acho que assim, todos os ingredientes da Rosa Magalhães estão ali. Todos os ingredientes que fariam da Rosa Magalhães esse monstro sagrado do carnaval nos anos 90 já estão ali presentes, um pouquinho com menos recursos e tal. A Estácio ainda não era uma escola rica, a Estácio viria a se tornar uma escola rica e depois paupérrima, e num curto espaço de tempo, tanto de ficar rica quanto de voltar a ser pobre, mas esse é outro tipo de papo. Agora, o bacana ali nos anos 80 é que a Estácio
A gente falou isso na outra live, mas é bacana porque muita gente que não viu a primeira e tal. A Estácio não se chamava Estácio até 84, ela tinha o nome de Unido São Carlos. E por causa de um homem chamado Antônio Gentil, que infelizmente foi assassinado, era um dirigente muito interessante da escola, ele muda o nome da escola para tentar capitalizar uma certa mudança de personalidade da agremiação. E ele consegue. A Estácio era conhecida como Escola Ioiô e deixa de ser justamente a partir de 84. E 88, a gente pode dizer assim, ela já chega para pontuar muito bem e é operada, porque ela vinha de um quarto lugar em 87 e poderia ter pontuado talvez com um novo quarto lugar em 88, talvez quinto, mas ela deveria ter ido às campeãs, na minha opinião. Acho que naquela ocasião ela foi bem, ela fez um desfile bacana para isso. E as marcas, os signos estão todos ali. Eu sugiro muito. Perguntaram aqui ainda há pouco se é possível ver esses desfiles. Estão todos no YouTube. Esse desfile está muito bem filmado, muito bem, gravação muito boa no YouTube, completinho, mostrando todas as polêmicas de entrada, todas as confusões e também todo o delírio do público. O público vem abaixo. E faço mais uma vez menção ao samba. Eu acho samba um tesão. É o tipo de tesão carnavalesco. Vocês estão querendo fazer uma faxina, estão com preguiça, coloquem esse samba no som e vão fazer faxina, porque é samba para fazer faxina. É o samba piranho, é um samba gostoso, jocoso. É de uma piranhagem esse samba. Tudo a ver com carnaval. O refrão final, o boi de corte virou vaca, a carne é fraca, é isso aí. O boi da bode na Sapucaí. É um barato. Eu sou fãzô. O samba piranho, que a gente chama de samba quebra-queijo, né? Que a composição vai lá em cima e samba pra caramba, balança. Eu acho que falta isso nos sambas de hoje, falta esse balanço. Acho que os sambas melhoraram muito nessa questão harmônica de canto, mas eu acho que falta também fazer o componente se mexer. Fica um recado aí, um pedido aos compositores para que pensem também no balanço do samba. Vou falar aqui uma heresia, né? Pode até marchear um pouquinho.